Qual é o piso, qual é o teto e como estão organizadas as forças dos 10 times que estão classificados para a pós-temporada da Conferência Leste da NBA? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Muito bem, no momento que eu estou gravando esse vídeo, os times têm mais ou menos 2 ou 3 jogos ainda para jogar. Ou seja, a temporada regular realmente está acabando. Nesse vídeo a gente só vai falar da Conferência Leste porque a Conferência Oeste ainda está muito indefinida. Basicamente, nesses 3 jogos vai decidir da terceira à oitava posição. E eu acho que no caso da Conferência Oeste, o chaveamento vai fazer muita diferença, por isso não dá pra gente adiantar. Como a Conferência Leste já está praticamente resolvida, eu vou adiantar o vídeo aqui. Mas o da Conferência Oeste eu prometo soltar antes do final do play, beleza? Não é necessariamente o ponto central do vídeo, por isso que eu nem dei muito destaque, mas a classificação, a ordem que eu tô falando dos times, é meio que um power ranking. O 10º é o time que eu acho que tem menos chances de fazer alguma coisa, o primeiro é o time que eu acho que tem mais chances de ganhar o título. Se você discordar da minha opinião, provavelmente você está certo. Não coloque nenhum dinheiro no que eu estou falando, é apenas a minha opinião e comenta aí embaixo qual time você discorda ou qual time você mais concordou com a nossa previsão. Beleza? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Pois bem, em 10º lugar, o Chicago Bulls. Vamos lá. O Chicago Bulls teve uma segunda parte de temporada ali depois do All-Star Game melhor do que a primeira, vamos dizer assim. Não estou querendo dizer que o time é melhor com ou sem o Zach LaVine. O ponto não é esse. O ponto é que agora no final da temporada eles jogaram melhor. Porém, a gente precisa lembrar que o mês de março para a NBA, mês de março e também ali o começo de abril, né, o final da temporada regular, ele engana um pouco a gente, porque os times em boa parte, eles já não mais estão com aquela força máxima, vamos dizer assim, né? Então tem alguns times que acabam se aproveitando disso e jogando com sua força máxima e com isso acumulando algumas vitórias, que foi o caso do Chicago Bulls. Quer dizer que eles só venceram por conta disso e que os outros times estavam deixando? Não, não é isso. Só que ele está em 10º justamente porque não dá para considerar só esse final de temporada. Tem que considerar a temporada inteira e durante toda a temporada o Chicago Bulls não demonstrou nada de especial para que a gente colocasse ele acima dos outros times. Eu acredito que assim, esse trabalho nos últimos jogos pode trazer bons frutos para a intertemporada e para a temporada que vem. Mas eu sinceramente não consigo ver esse time chegando muito longe. Então, para mim, o piso é que eles nem cheguem nos playoffs oficialmente, mas caiam ali no primeiro jogo do play-in. Eu vejo isso acontecendo assim, sem muitas dúvidas. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas não vai me surpreender que isso aconteça. E o teto é ele chegando nos playoffs, mas não vencendo nenhum jogo ali na primeira rodada. Em 9º lugar, o Miami Heat. Assim, é um time muito difícil. Eu, sinceramente, tinha expectativas maiores para eles nessa temporada. Definitivamente eu não esperava que estivesse na posição que ele está hoje. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eles estão em 10º lugar. Foi uma temporada muito difícil, né? Cheio de burburinho, cheio de treta pra lá, treta pra cá, troca do Jimmy Butler. Enfim, eu acho que o elenco é bem melhor do que esse 10º lugar. Eu acho que realmente foi um ano para se esquecer do Miami Heat. E justamente por isso eu não vou colocar eles mais pra cima. Assim, eu fiquei muito relutante, pra falar a verdade, em não colocar ele em 8º lugar ou em 7º, por conta do Erik Spoelstra. Eu gosto muito do técnico e, novamente, eu não acho o elenco do Miami Heat tão ruim assim para uma 10ª colocação e uma Conferência Leste que a gente nem tem tantas forças assim se comparado, por exemplo, com os times da Conferência Oeste. Mas o que o time mostrou ao longo de todo esse ano, toda essa temporada, né, no caso, não foi nada disso. Não foi um Erik Spoelstra genial, não foi um elenco melhor do que o do Chicago Bulls, do Atlanta Hawks, do Orlando Magic, por exemplo. Foi um time muito inconstante, nossa, entregando vários e vários jogos. Por isso eu não consigo acreditar muito no Miami Heat. Assim, o teto para mim é eles chegarem na primeira fase dos playoffs e ganharem um jogo do Cleveland Cavaliers ou do Boston Celtics. Acho que no caso eles estão mais pro Cleveland Cavaliers, né, no momento, porque eles estão em 10º. Mas enfim, eu acho que no melhor cenário ele ganha um jogo de um desses dois. E no pior cenário eu também vejo como um time que não chega nem nos playoffs, que cai ainda na fase do play-in. E espero que no ano que vem o Miami Heat esteja um pouco melhor, porque eu acho que esses jogadores merecem ter um ano melhor do que esse que eles tiveram.
Em oitavo lugar, o Atlanta Hawks. Para vocês terem noção, eu estava muito indeciso entre o oitavo e o sétimo lugar. Tanto que no roteiro o Atlanta Hawks está em sétimo, mas aí eu mudei de ideia, então desceu para oitavo. A diferença deles para o Orlando Magic para mim não é muita, mas enfim, vamos falar só do Atlanta Hawks no momento. Para mim é um time que vai chegar nos playoffs, então o piso para mim é a primeira rodada dos playoffs e o teto são 2 vitórias. Mas por que eu estou falando isso do Atlanta Hawks, né? A maioria das pessoas acham que é um time mais fraco do que isso, ou até mais fraco do que o próprio Miami Heat. É um time que ao longo da temporada deu trabalho para times de campanha positiva. Não quer dizer que ele tenha um recorde sensacional, mas que deu trabalho, deu. Claro, muito antes das trocas, muito antes de mandarem o DeAndre Hunter, por exemplo, mas eu ainda acho que eles podem fazer alguma coisa. Assim, não entendi nada porque o Atlanta Hawks fez aquelas movimentações na trade deadline. Sinceramente, não gostei de nenhuma delas. Eu não acho que o time é horrível. E não era antes, vocês verem, ele chegou se não me engano, foi na semifinal, né? Da Copa da NBA, batendo no New York Knicks também. Então, sei lá, para mim o Atlanta Hawks foi um time um pouco confuso, só que ao mesmo tempo um time muito barulhento. Então eu acho que, assim, que eles podem chegar lá na primeira fase dos playoffs e ganharem 2 jogos ali em um momento que dê muita coisa certo, né? E eu também acho que eles não vão cair no play-in. Por isso, aqui está nosso oitavo lugar, o Atlanta Hawks. Em sétimo lugar, eu coloquei o Orlando Magic. Para mim também é um time que tem piso de primeira rodada dos playoffs. Eu não acho que o Orlando Magic cai no play-in. E eu também acho que ele pode conseguir ali 2 vitórias em cima do Cleveland Cavaliers ou em cima do Boston Celtics. Eu coloco eles até com um pouco mais de certeza do que o Atlanta Hawks, por conta da sua defesa. A defesa do Orlando Magic foi top 3 na NBA inteira por várias e várias semanas, tá? No momento, ela inclusive é a melhor defesa da Conferência Leste. Claro que assim, por eles estarem classificados só para o play-in, você imagina que o ataque não seja lá aquelas coisas. E é exatamente isso, um ataque previsível e que tem 2 jogadores que basicamente pontuam com confiança. É um time que é horrível na bola de 3, mas eu acho que essa defesa pode aprontar 1 ou 2 vezes para um desses 2 times que eu falei, o Boston Celtics ou o Cleveland Cavaliers. É um time que eu queria colocar ele mais lá em cima, que eu estava muito empolgado com o começo de temporada, porque eu gosto desses times que têm um foco na defesa. E eles vinham jogando muito bem ali em novembro, acho que até meio de dezembro até, eles vinham ali se eu não me engano, no top 4 da conferência. Porém, depois que veio lesões, o time meio que desencaixou, não conseguiu mais andar. Realmente tem uma deficiência no ataque muito grande, por isso me impede nesse ano de colocarem eles mais para cima. Mas é um time para o futuro, tá? Eu acho que o Orlando Magic nos próximos playoffs pode aí estar brigando para chegar numa semifinal ou, quem sabe, das movimentações, chegar até numa final de conferência. Por enquanto, esse é o teto dele. Agora vamos para quem já está classificado para os playoffs e em sexto lugar eu coloquei o Detroit Pistons. Quem diria que o Detroit Pistons estaria sendo citado nesse momento da temporada? Assim, eu estava mais esperançoso do que o normal, do que a média, vamos dizer assim, né? Não do que o normal, mas do que a média com esse time. Inclusive um dos Reels que eu gravei lá no começo da temporada era falando que esse time não ia ser horrível que nem no ano passado, que eles iam buscar mais dignidade, porque eles pareciam estar fazendo movimentações que, ao meu ver, eram boas, só que nem eu esperava que fossem tão boas assim, tá? O Detroit Pistons, basicamente, na temporada passada, foi um grande saco de pancadas e já está classificado para os playoffs. Para mim, o piso deles, claramente, eu vejo eles perdendo para o New York Knicks, provavelmente vai ser o adversário deles na primeira rodada dos playoffs. Eu não acho que vai ser uma série muito fácil para os Knicks, mas eu acho que os Knicks são um time superior, então eu vejo o piso deles como justamente essa primeira rodada, onde eles se classificaram. Porém, eu também consigo enxergar em um teto não de sonho e se tudo der muito certo, mas um teto realista, eu consigo ver esse time chegando na semifinal de conferência, ou seja, vencendo a série contra o New York Knicks. E de verdade isso tem muito mais a ver com o New York Knicks do que com o Detroit Pistons. Se isso acontecer, vai ser um dos maiores comebacks de uma temporada para outra da história. Vai ser muito legal e eu realmente não acho tão difícil assim. De qualquer forma, eu acho que o torcedor do Detroit Pistons já está muito feliz com essa retomada da hora que o time deu nesse ano. E fazendo jus ao que eu falei, o quinto lugar é o New York Knicks.
Sendo bem sincero para vocês, eu não confio nada nesse time. Nada, nada. Zero. Assim, pode ser que eu queime a língua, pode ser que os Knicks cheguem na final de conferência, porque, querendo ou não, o Tal está jogando muito bem, o Jalen Brunson é um cara que sabe jogar muito bem também e vem se provando o maior nome desse elenco. Porém, basicamente eu não consigo confiar, o time não me deu motivos para confiar neles em nenhum momento dessa temporada, agora no final não seria diferente. Então assim, para mim, o piso é cair na primeira rodada dos playoffs para o Detroit Pistons, que a gente acabou de comentar, e o teto é a semifinal de conferência. Sinceramente, eu não acho que o New York Knicks consegue passar do Boston Celtics, ou se as coisas mudarem muito, do Cleveland Cavaliers, beleza? Definitivamente eu não acho. Não apostaria nenhum dinheiro nisso, tá? Porque os playoffs da NBA é muito imprevisível, vamos dizer assim, mas basicamente o time não deu motivo para a gente acreditar que fosse ao contrário. Pode ser que eles surpreendam? Sim, afinal, tudo pode acontecer. Essa temporada foi a prova de tudo que pode acontecer. Mas, baseado nas informações que eu tenho hoje, basicamente para mim, esse é o máximo que o New York Knicks consegue chegar nessa temporada. Quarto lugar, aí com um grande asterisco, o Milwaukee Bucks. E por que o asterisco? Porque a gente não sabe quando o Damian Lillard vai voltar. A previsão é que ele volte, tá? A previsão é que ele esteja saudável já para a primeira rodada dos playoffs, mas como é eu esqueci um coágulo, né? Não dá para ter certeza quando ele vai estar bem ou não, tá? Então tem esse grande asterisco. Quarto lugar, caso o Damian Lillard esteja jogando. Para mim, o piso também é a primeira rodada dos playoffs, e você já vai descobrir o porquê. E o teto também vou colocar a semifinal de conferência. O Bucks é um time que me surpreendeu, para falar a verdade, no começo de temporada, porque vocês lembram do começo de temporada dos Bucks? Estava simplesmente horrível. Eu falei aqui que eu não achava que esse time ia mudar, tá? Que eu achei que esse time, na verdade, pudesse até piorar, e não foi isso que aconteceu. Inclusive, eles ganharam a NBA Cup. Isso significa muita coisa nessa altura do campeonato? Definitivamente não. Mas é uma coisa para a gente se lembrar. Foi um time que conseguiu jogar bem nos momentos que precisou que ele jogasse bem lá na classificação da NBA Cup. Não é só por isso que eu estou colocando ele aqui. O grego está jogando demais. E eu acho que ele pode sim carregar esse time para uma semifinal de conferência. É muito difícil, eu não vejo ele vencendo do Cleveland Cavaliers, por exemplo, ou do Boston Celtics, mas pode ser que aconteça. Mas assim, tem que dar tudo muito certo e eu não acho que isso vai acontecer. E não é esse o critério também que eu estou usando para colocar o teto dos times aqui. Eu estou tentando fazer uma coisa que soe um pouco mais realista, não um sonho alcançado, beleza? Então, para mim, esse é o resumão do Milwaukee Bucks. Em terceiro lugar, e o time que para mim é o motivo do Milwaukee Bucks ter como piso a primeira rodada dos playoffs, é o Indiana Pacers. Antes de você me xingar, veja os rankings. Em 2025, o Indiana Pacers é o quarto melhor time da NBA em campanha, só atrás dos três que basicamente lideraram a temporada inteira, né? OKC, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Lembrem também que no ano passado esse time chegou na final de conferência batendo o Milwaukee Bucks. Ah, mas o Bucks estava lesionado. Enfim, ganhou, chegou na final de conferência. Lembrem também que na final de conferência, se esse time não tivesse dado uma das maiores entregadas da história por, sei lá, 2 ou 3 jogos, eles poderiam ter complicado a vida do Boston Celtics, que vinha tendo um playoff muito tranquilo. Eu queria colocar o teto do Indiana Pacers até maior, porque eu acho que eu realmente vejo muito potencial nesse time, de verdade. Estou mais otimista que a média, talvez eu esteja um pouco encantado pelo que foi esse 2025 até agora, pelo que vem sendo do Indiana Pacers, pelo que eu vi no ano passado, mas justamente o que eu vi no ano passado me deixa com esse pé atrás. Foi péssimo, tá? Assim, eu nunca passei tanta raiva com um time que não fosse o meu, que é o Nets, a não ser naquele caso, porque foi uma entregada surreal, se eu não me engano, na primeira e na segunda partida, um negócio simplesmente inexplicável. Mas assim, se esse time tiver amadurecido e se eles entregarem o seu melhor basquete nos playoffs, eu acho que o teto para o Indiana Pacers é a final de conferência. Sim, eu vejo eles batendo o Cleveland Cavaliers
ou o Boston Celtics, no caso bem mais provável que seja o Cleveland Cavaliers, porque eles não vão variar muito para baixo disso. É favorito para que isso aconteça? Não. Eu apostaria nisso? Também não. Mas eu consigo ver um cenário em que isso acontece. Porém, como a temporada do Indiana Pacers também foi cheia de tropeços, para mim, o piso deles é cair na primeira rodada dos playoffs. Cara, basicamente, isso é Indiana Pacers, tá? É um time que eu vejo ganhando do Boston Celtics e eu vejo perdendo para o Atlanta Hawks. Esse foi os Pacers ao longo de todo o ano. Pode ser que seja novamente esse Pacers nos playoffs, por isso uma aposta tão alta e um piso também tão baixo. E já nos finalmente, em segundo lugar, eu coloquei o Cleveland Cavaliers, o time que foi basicamente o time melhor ranqueado na NBA por toda a temporada. Mas pô, se foi o melhor time por basicamente toda a temporada, por que ele não está em primeiro, mas está em segundo? Basicamente pelo piso. Eu não vejo o Boston Celtics perdendo na semifinal de conferência, nem na primeira rodada, na semifinal de conferência, inclusive por um Detroit Pistons ou para o New York Knicks. Eu definitivamente não vejo isso acontecendo. Mas existe um cenário que eu vejo o Cleveland Cavaliers perdendo para o Indiana Pacers. Os Cavs são favoritos, eu acho que por muito, com toda certeza. Mas ainda não é um time que se provou competitivo nos playoffs, e é isso que a gente fala sempre, toda hora. Os playoffs, a parada é outra. Eu quero ver desse time a competitividade que eles tiveram na temporada regular. Caso eles consigam trazer essa competitividade para os playoffs e mais, com certeza o teto do Cleveland Cavaliers é o maior possível. Eu vejo esse time sendo campeão. Porém, houve alguns momentos da temporada que me fez ter o pé um pouco atrás com essa garantia, né, que eles vão conseguir transpor isso para os playoffs. Eu vejo esse time um pouco desesperado em alguns momentos, tomando decisões ruins em jogos importantes e em jogos apertados. Não estou falando do mês de março, ali do dia 15 de março para frente, tá? Eu estou basicamente ignorando esse final de temporada regular, porque, como eu disse, tem algumas coisas nesse último mês que enganam a gente. Então eu estou deixando isso de lado. Estou falando sobre outras coisas que eu vi ao longo de toda essa temporada. Dito isto, é o melhor ano do Cleveland Cavaliers desde LeBron James. E eu acho que só por ele estar ali nos favoritos, no top 3 favoritos para ganhar o título, já diz muito sobre como a construção desse elenco foi boa. E antes da gente falar do primeiro lugar, eu só vou te pedir para você deixar o seu like caso você esteja gostando do conteúdo e caso você esteja gostando muito, para você se inscrever no canal, que agora no final de temporada a gente vai ter bastante conteúdo por aqui e também lá nas outras redes sociais. Beleza? E em primeiro lugar aqui nas nossas projeções da Conferência Leste, o atual campeão Boston Celtics. O piso do time Celta para mim é a final de conferência, eu realmente não acho que eles caem antes disso. Caso isso aconteça, eu realmente vou ficar bem surpreso. E esse é o piso mais alto de todos os times, tá? Considerando também Conferência Oeste, aí já vou adiantando para você. São muito fortes, tá? São muito fortes. Em vários momentos dessa temporada ficou claro que eles estavam levando as coisas um modo meio que tipo, não um pé lá embaixo no acelerador. E eu acho que justamente por conta disso eles vão chegar muito bem nesse playoff. Vejo sim eles perdendo uma final de conferência para o Cleveland Cavaliers aí numa série de 6 ou 7 jogos. Também não acho que vá se resolver muito antes disso. E como teto, eu vejo esse time sendo campeão, batendo qualquer outro time da Conferência Oeste, inclusive também na Conferência Leste, o próprio Cleveland Cavaliers. Não é simples ser bicampeão. O Boston Celtics definitivamente não vai ter um playoff tranquilo como teve no ano passado. Isso é praticamente certeza. Não vai ter uma final de NBA também relativamente tranquila como teve no ano passado. Vai ser muito mais desafiador, porém eu acho que esse time consegue lidar bem com os desafios, provou pra gente em todos os momentos possíveis. É difícil apontar um ponto fraco desse elenco. Eu acho que o Jaylen Brown não está tendo a sua melhor temporada na carreira, porém eu também acho que isso pode mudar. Por isso, o nosso Celtão aqui em primeiro lugar. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, eu te agradeço demais. E coloca aí nos comentários qual o time que você acha que está sendo subestimado nessa pós-temporada. Eu acho que eu vejo você aqui na próxima e até mais. Tchau, tchau.